Começa agora, Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. A partir de agora, estaremos tirando dúvidas, conhecendo melhor os desafios, as dificuldades e oportunidades para vivermos melhor em condomínio. Prédio Pro, convivência, respeito e conhecimento que fazem a diferença. Apresentação, Rodrigo Azevedo. A partir de agora, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, para o ABC Paulista e também para a Baixada Santista, pela Rádio Universal de Santos 810 kHz, com transmissão simultânea pela internet no radiotrianon.com.br. Nossa estreia tá começando o Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. Em nome da nossa equipe, quero agradecer à Rádio Trianon, o espaço, pelo carinho, a recepção incrível, para aproveitar e mandar também um abraço para o Miro, o grande Miro. Um abraço, obrigado pela confiança. Com trabalhos técnicos de Fabiano Souza, estamos aqui. Hoje não, os trabalhos técnicos são do Serginho Souza, é da família. Serginho, obrigado. Vou registrar a presença do Arthur Gazeta, que está aqui conosco nos estúdios, e da nossa querida produtora Simone Borges. Olá, Rodrigo. Boa tarde a todos. Simone, obrigado Arthur, obrigado Serginho. Quero agradecer ainda a você, querido ouvinte, por tornar este sonho possível. Tá na hora, gente, começando o Prédio Pro! Informações, notícias, dicas e reportagens sobre condomínios. Conheça melhor o lugar onde você vive, trabalha, investe e se diverte. Vamos aprender juntos aqui na rádio toda segunda-feira a partir da 1h da tarde. Mas estaremos juntos também todos os dias aprendendo e compartilhando conhecimento lá no nosso portal de notícias. E qual é o endereço do nosso portal de notícias, Simone? www.prediopro.com.br. Tá bonito, repete. www.prediopro.com.br. É isso aí, prediopro.com.br, na internet, no rádio, no YouTube, sempre com muito carinho, respeitando todo mundo. A gente vai falar de assuntos importantes para que você vive e trabalhe em condomínio muito melhor, seja muito mais feliz. A partir de hoje, isso é Prédio Pro, tamo na área. E o que a gente quer é a sua companhia, vem crescer com a gente. O programa de hoje vai ter notícias, vamos tirar dúvidas e tem o destaque do programa com o assunto do dia. Deixa eu explicar rapidinho como vai ser este programa de hoje. A cada programa vamos trazer um assunto diferente, de maneira ampla, com tempo. A ideia é levar muita informação e esclarecimento para você. Nós acreditamos que o que funciona é construir pontes e para isso, por um lado é empatia e por outro é conhecimento. Conte com a gente. Vamos então de notícias. Animais. STJ decide que condomínio não pode proibir animais domésticos. Gente, essa notícia nem é tão nova, mas para muita gente ela vai ser novidade, né? O que acontece? Pra gente que trabalha em condomínio, eu que sou síndico, a gente que administra, esse tipo de assunto é o nosso cotidiano, né? A gente fala sobre condomínio todo dia, o dia inteiro. Mas tem muito síndico, muita administradora, muito condomínio ainda, gente, dando bobeira. Eles têm que se atualizar, principalmente nos assuntos que são matéria jurídica. Olha só, uma decisão muda o entendimento, muda tudo. Foi o que aconteceu com a Corte Superior, o STJ. Desde o ano passado, o Superior Tribunal de Justiça, na terceira turma, julgou um caso e eles definiram que agora o prédio não pode mais impedir de maneira genérica que os moradores tenham animais. Então o gatinho, o cachorrinho agora está liberado. A terceira turma do STJ mudou o entendimento de uma outra corte inferior, lá no Distrito Federal, de que sim, poderiam proibir. Não pode mais, então agora você fica sabendo disso. Abre o olho. Tem novidades sobre prevenção e combate a incêndio? O assunto dos incêndios, que é um assunto complicado no mundo inteiro.
no mundo inteiro. A gente ouve verdadeiros dramas acontecendo, prédio em Londres pegando fogo, prédio residencial matou 79 pessoas. Aqui no Brasil também não é diferente, o risco é alto, e cada estado ele trabalha regulando a própria atuação, né? Tem lei federal que cuida disso, mas a lei federal ela obriga os municípios e os estados a fazer essa fiscalização, a atuar. Então cada estado tem seu corpo de bombeiros, tem a sua legislação e são eles que determinam o que acontece e como acontece. O que eu quero contar para vocês que é a grande novidade nesse sentido e que a gente aqui não poderia deixar de registrar. Vamos lá. O que acontece de novo? Renasceu uma iniciativa muito legal que é a Frente Parlamentar Mista de Segurança contra os Incêndios. A Frente Parlamentar Mista, ela pode ter deputados, pode ter senadores, eles formam um grupo de trabalho e eles vão se debruçar sobre um assunto específico. Esses assuntos, eles vão produzir pautas, vão produzir novas abordagens sobre as leis e é muito interessante porque o coordenador dos trabalhos agora é o Tenente Derrite, ele é estreante, deputado federal estreante pelo PP de São Paulo. E o que é muito interessante, né? Anteriormente, essa frente funcionava com outro deputado coordenando o trabalho, né? O deputado Vicentinho tem um projeto de lei parado lá em Brasília, muito interessante sobre incêndios, a gente fala dele depois. Só que o Derrite, agora assumindo os trabalhos, é ex-policial, né? E ele tem uma passagem justamente pelo Corpo de Bombeiros. Por que isso é muito interessante? Porque ele é uma pessoa, é um profissional sensível ao assunto, com certeza vai agregar nessa discussão e a gente espera que a produtividade, a efetividade, né, dessa frente parlamentar mista, ela seja positiva, traga resultados, porque a dinâmica vai depender muito da interação dos parlamentares, das agendas deles e da vontade política, né, gente? É um assunto complicado. Eles têm muito trabalho, o Brasil é um país muito grande, cada lugar com a sua especificidade, então a gente deseja muita sorte ao Tenente Derrite na condução dos trabalhos e esperamos ele aqui no programa, certo, Simone? Certo. Vamos de notícia. Convenção de condomínios não pode mais fixar taxa menor para construtora ou incorporadora em unidades não vendidas. Essa eu adorei. Ó, eu quero trazer aqui no programa, se a gente conseguir, as partes dessa ação, viu? Tanto quem ajuizou quanto os patronos, gostaria muito de conversar com vocês. Como é que uma administradora de condomínio, num edifício recém-entregue, ela vai explicar para os condôminos que cada um paga um valor que é igual, né? É referente ao tamanho, à fração ideal do seu imóvel, mas que os apartamentos ainda não vendidos pela construtora vão pagar nada ou vão pagar muito menos. É isso aí. É o que muita construtora vinha fazendo no mercado. Então, no outro dia eu estava num stand de venda e eu pedi para o corretor de imóveis a convenção do condomínio lá no stand. Demorou um pouco, mas ele trouxe, né? E claro, não tinha nada disso, né, nesse momento, porque se tivesse, a gente já tinha colocado a boca no trombone. Mas ainda bem que o ministro Vilas Boas Cueva, do STJ, que é relator da matéria, entendeu que o condomínio tem razão ao contestar o valor menor pago pelas unidades, ainda na propriedade da construtora, quer dizer, ainda que não tenha sido vendido. Porque se há redução da taxa para uma ou várias unidades, a consequência é a natural oneração dos demais condôminos. E aí eu quero ler aqui o que o ministro falou, porque foi muito interessante, né? Ele diz o seguinte: a convenção outorgada pela construtora pode estabelecer o critério de rateio da cota, ok, devida para cada condômino, mas não significa a possibilidade de criar benefício a seu favor. Perfeito, gente. Na ocasião, a Corte rejeitou a argumentação de que o valor diferenciado se justificaria pelo fato das unidades à venda não utilizarem os serviços do condomínio. Meu amigo, a água, a luz, os funcionários estão lá. Condomínio tem que pagar, não se discute. E arremata o ministro: a possibilidade dos serviços, a disponibilidade dos serviços e a possibilidade da fruição são requisitos essenciais para ensejar o pagamento da cota condominial. Simone, gostei do Vilas Boas Cueva, em vida longa pro ministro. Isso aí. Vamos em frente.
É isso aí, gente. Agora nós vamos entrar no assunto do dia. Foram as notícias e agora a gente vai de assunto do dia. Então vamos começar, como sempre será, fazendo a nossa parte, né? Do mesmo jeito que a gente está de olho nos deputados, porque o trabalho deles nos interessa, a gente aqui também vai contribuir para os assuntos relevantes e para as discussões que às vezes são esquecidas, relegadas, deixadas de lado, né? Então nosso programa hoje vai ser todo dedicado ao assunto da prevenção e proteção contra incêndios, né? Incêndio, ele é uma questão de risco, né? As grandes cidades que não param de crescer, tem cada vez mais gente vivendo em menos espaços. Os prédios de condomínios residenciais e comerciais não param de crescer. E uma boa parte dos edifícios está cada vez mais altos, né? Então, esse é o chamado adensamento urbano. Cada vez mais gente morando, cada vez mais junto. Tá acabando o espaço e a cidade cresce para cima. Então, se por um lado as pessoas que vivem e trabalham em prédios buscam segurança, por outro existem riscos que não podemos desconsiderar. E um dos maiores vilões a ameaçar o patrimônio e as vidas de quem vive e trabalha em condomínios são justamente os incêndios. Todo mundo tem medo de incêndio e com razão. Infelizmente, não são poucos os casos de incêndio recentes que marcaram o Brasil. Foram verdadeiros dramas, como eu citei. Teve a Boate Kiss pela quantidade de vítimas, a Boate Kiss que virou essa tragédia, virou lei no Rio Grande do Sul, lei estadual, virou lei federal, a Lei Kiss, né, assinada pelo Michel Temer, e tiveram outros dramas, né? Nós tivemos o Museu Nacional que pegou fogo, jogou fora 200 anos de acervo, tinham só 20 milhões de itens catalogados lá, né? Teve o Museu da Língua Portuguesa, enfim. E mais recente, agora em maio de 18, quem acompanhou aqui em São Paulo o desabamento daquele prédio que foi invadido por pessoas em situação de vulnerabilidade, viu um patrimônio da União cair em 90 minutos de incêndio. Foram 24 andares que desmoronaram em 1h30 de incêndio, deixando 7 mortos, 2 desaparecidos e mais de 150 famílias. Esse caso ele não é exemplar na prevenção e no combate a incêndio, porque a gente sabe das condições de vulnerabilidade que eles estavam lá, né? Tava tudo muito precário. Mas o que estava ruim ficou ainda pior, porque as pessoas todas perderam a moradia, que já não era o ideal para elas. Tem 150 famílias desabrigadas, a princípio, né? E mais de 200 famílias moravam lá. Na oportunidade, estão sendo atendidas hoje pela prefeitura com um vale aluguel de R$400, né? Quem mora com R$400 no centro de São Paulo? É bom mencionar que os incêndios, eles não são uma exclusividade nem de locais pobres, né, habitações sociais, e nem de países em desenvolvimento. Como eu comentei, o incêndio em Londres, que matou 79 pessoas, deixou mais de 600 desabrigadas. Lá também era uma habitação com caráter social. E para mostrar para vocês que a coisa aqui ainda não está num ideal de gestão e de segurança, para vocês terem ideia, não existem nem dados oficiais sobre a quantidade de incêndios, né, no Brasil. A Lei Kiss, ela determina que todos os desastres eles estejam no Sistema Nacional de Monitoramento, mas a gente entrou para apurar a pauta do programa e não tinha lá as informações de uma forma clara, né? Fica aí para o Ministério da Integração, que na verdade agora é o Ministério da Integração que cuida disso. Pode ser um novo nome do Ministério, não estou me lembrando agora, depois a gente apura, mas os incêndios, os números de incêndios não estão lá. Para vocês terem uma ideia, então, para finalizar aqui, chamar o nosso entrevistado, estima-se que no Brasil são mais de 300 mil incêndios, o que mundialmente coloca a gente em mais um triste ranking de países que mais fazem vítimas fatais. São milhares de mortos todos os anos no Brasil. De novo, nem os dados oficiais a gente tem. E como o assunto incêndios, ele é um tema muito amplo, muito diversificado e extremamente técnico, a gente trouxe aqui um especialista para conversar conosco e nos orientar. A partir de agora, ao vivo dos estúdios da Rádio Trianon, vamos conversar com Lorival Santana. Boa tarde, Lorival.
Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua gentil presença por ter nos atendido aqui na nossa estreia. É uma satisfação, um privilégio. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você, Santana. Opa, pode contar comigo. Deixa eu apresentar aqui o Santana. Ele é engenheiro especializado em segurança contra incêndio e atua junto a indústrias, escolas, hospitais, aeroportos, grandes shopping centers e agora está fazendo a segurança contra incêndio até de parque municipal, Santana. Opa, Rodrigo, isso mesmo. A gente trabalha em diferentes frentes, né? Então, nós atendemos indústrias, hospitais, prédios comerciais, residenciais e fazemos também plano de segurança voltado para ambientes públicos, né? Com grande movimentação de pessoas, que é os parques. Muito interessante. É importante a gente saber que pelo menos o nosso lazer está garantido, né? Em segurança, Santana. O que eu gostaria que a gente fosse capaz de responder hoje ao final da nossa conversa é o seguinte: será que a gente tem como saber se no prédio onde a gente vive, onde a gente trabalha, se lá pode ter um incêndio, se o prédio está seguro? Como é que a gente poderia ter uma informação, começar a pensar sobre esse assunto nos lugares onde a gente vive e trabalha? Opa, Rodrigo, tem sim. Tá? Hoje, no estado de São Paulo, a corporação Corpo de Bombeiros, né, que é voltada para o Estado, ela fiscaliza as edificações e ela nos emite um laudo, ou seja, um atestado conhecido como auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, conhecido no mercado como AVCB. Esse documento, esse laudo, ele diz para a gente, ou seja, ele habilita que o condomínio, indústria ou prédio está apto a ser ocupado. Ou seja, todos os equipamentos de combate a incêndio ali dentro estão em perfeitas condições de uso e um eventual sinistro, uma eventual emergência a gente conseguir utilizar. Em São Paulo ele é conhecido como AVCB, em outros estados, como Rio de Janeiro, ele é conhecido como certificação de aprovação e varia, Rodrigo, de estado para estado, tá? Mas a finalidade, o conceito é o mesmo, é um certificado de aprovação, ou seja, é uma validação de que tudo que está ali dentro daquela edificação está apto para uso em questão de incêndio. Perfeito. Então, mesmo se tiver de um estado para o outro, né, de São Paulo para o Rio ou para o Rio Grande do Sul, mesmo com algumas pequenas diferenças, os bombeiros eles seguem uma normativa, eles têm as próprias leis, mas eles se baseiam, eles olham para expedientes técnicos para poder proceder essa inspeção, certo? Certo, Rodrigo. Eles usam como um parâmetro a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E são bem parecidos de estado para estado. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, se a gente for olhar o decreto estadual voltado para conceito incêndio, é muito parecido de um para o outro, porque eles tiram como parâmetro a ABNT. Então, a partir dali, eles começam a fiscalizar toda a instalação de equipamentos, funcionalidade de cada equipamento. Então, eles têm como esse parâmetro a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Perfeito. É importante esclarecer que o que aqui em São Paulo, para quem nos ouve de fora do estado, nós chamamos muito corretamente de AVCB, ele é nada mais do que então esse auto de vistoria, que é o final do processo, onde os bombeiros inspecionam e fazem essa validação. Muito bom, Santana. E o trabalho dos bombeiros então é estadual, cada estado tem sua lei, tem seu decreto e eles trabalham baseados, eles trabalham olhando para essa legislação? Isso, Rodrigo. Porque usa-se um decreto. O decreto ele tem um poder estadual, né? Então, para cada estado a gente tem essa normativa. Em cima do decreto, o bombeiro começa a fazer o quê? A implantação dos equipamentos de combate a incêndio, ou seja, o que o bombeiro vai pedir, e a fiscalização também. Então, o decreto ele é uma base para a gente. Se não tivesse o decreto, viraria uma festa, né? Então, a gente não quer isso, o bombeiro não quer, o estado também não. Então, ele implanta um decreto para a gente seguir esse decreto. No estado de São Paulo nós temos um voltado para o estado, Rio de Janeiro temos o outro, então cada estado ele tem o seu decreto, ele tem sua normativa de instalação e de uso dos equipamentos. E é sempre responsabilidade do Corpo de Bombeiros verificar e aplicar esses decretos, né? Inclusive com multa, interdição, embargo. Isso mesmo, Rodrigo. Aqui no estado de São Paulo a gente tem um decreto, então o último decreto agora é de 2018, bem recente a atualização. A partir do decreto, Rodrigo, a gente elabora o projeto de segurança, o projeto contra incêndio. Então, a partir desse projeto, vem as instalações. E, por último, que é a etapa final, que é o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Perfeito. Uma pergunta aqui, né? As construtoras, na hora delas entregarem o prédio,
assim, é obrigatório elas terem um AVCB? Se eu estou comprando um apartamento, se a gente vê um prédio novo saindo, esse prédio com certeza vai ter essa validação dos bombeiros? Sim, Rodrigo, a gente tem uma diferença de prédios, né? Ou seja, principalmente pelo ano de construção. Então, o prédio anos 90 e prédio 2010, né? A gente considera como prédio novo, tem uma grande diferença. Ou seja, o prédio 2010, para ele ser comercializado no mercado, a gente precisa de algumas documentações. Ou seja, o setor financeiro, o banco, a agência vai pedir algumas documentações. Alguns laudos, né? Um dos laudos é o ABITS. O ABITS também é um laudo. Só que para a gente ter o ABITS, a gente precisa ter o AVCB. Então, um precisa do outro. Se a gente não tiver o ABITS, a gente não pode comercializar essa edificação no mercado. Ou seja, a gente não consegue vender, o construtor não vai vender. Então, ele precisa ter o ABITS junto com o ABITS e o AVCB. Então, na maioria das vezes, Rodrigo, os prédios eles já têm o AVCB. Porém, o síndico ou o gerenciador muitas vezes não tem esse conhecimento que existe um AVCB ali. Então, me desculpa te interromper. Então, o município tem uma parceria com o Estado, né? Porque para ele emitir o ABITS, que é um outro laudo de conclusão que você acaba de dizer, ele pede uma vistoria que é a responsabilidade do ente estadual. O município faz uma parceria com o Estado. Isso mesmo. Isso é bom porque a gente tem uma interligação entre os processos, né? Entre Estado e município. Eles se comunicam para a nossa alegria, é ou não é? É isso mesmo. E aí uma pergunta aqui que me ocorre, né? Então o prédio tem esse AVCB, esse primeiro AVCB, vamos colocar assim, essa primeira certificação, e ela vai permanecer válida para sempre? O prédio sempre vai poder se fiar aí nessa segurança que o bombeiro deu para ele alguns anos atrás? Não, Rodrigo. Quando o prédio está em construção, quando ele vai entrar na etapa final de comercialização, a gente precisa do ABITS para a gente trabalhar isso no mercado, ou seja, como um construtor. Para a gente ter o ABITS, a gente precisa ter algum AVCB. Então, o bombeiro ele concede um AVCB chamado AVCB temporário, AVCB de obra, de construção. Esse AVCB ele tem validade de 1 ano. Então, a gente está fazendo a comercialização da edificação, a gente tem um AVCB temporário de 1 ano, e depois desse 1 ano a gente precisa fazer uma nova renovação. A segunda renovação, Rodrigo, ela tem validade de 5 anos para condomínios residenciais. Condomínios comerciais, a validade é de 3 anos. Então, a partir da primeira renovação, a gente tem essa diferença de anos de um para o outro. Então já dá para o ouvinte aí, para o nossa amiga em casa, perguntar ao síndico se o AVCB está válido, porque pode ser que não esteja. Eu sei que vai variar esse prazo, a duração do AVCB, ela vai variar para São Paulo, para Bahia, para Santa Catarina. Então é importante olhar no documento, tem a data de validade, até quando ele é válido e quando ele precisaria ser renovado. Isso, Rodrigo. Isso é importante, a gente até orienta para gerenciadores, síndicos, eles terem acesso a essa documentação. Muitas vezes você está sendo síndico pela primeira vez em um condomínio novo, né? Então, busque esse AVCB, busque essa documentação, veja a validade, veja se é o primeiro AVCB, se tem a validade de 1 ano ou de 5 anos. E caso tenha de 5 anos, tenha esse documento exposto na tua recepção. Isso é até importante para o morador chegar, se sentir confiante, saber que a edificação foi regulamentada pelo Corpo de Bombeiros, né, independente do estado. E com relação à validade de estado para estado, Rodrigo, isso varia, tá? Vamos supor, São Paulo residencial, condomínios residenciais é 5 anos, comerciais é 3 anos, no Rio de Janeiro já muda, já é 3 anos, Santa Catarina eles pedem anualmente, então se eu morar em Santa Catarina e eu quiser solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros, eu posso fazer isso anualmente. Isso é muito bom, né? Ou seja, todo ano eu tenho uma validação do Corpo de Bombeiros da minha edificação, do meu condomínio, da minha empresa. Muito importante essa validação. O que eu já estou aprendendo aqui com você é que o projeto ele sempre vai olhar para a especificidade do prédio, né, o projeto de segurança, e ele vai olhar também para o decreto, né, para garantir que aquela especificidade de prédio conte com as medidas de segurança que o decreto orienta e dispõe. E aí a pergunta que eu vou te fazer, para os edifícios comerciais, por exemplo, o que é comum a gente encontrar como medida de proteção e segurança contra incêndio? Bacana, Rodrigo. Isso muda, Rodrigo, devido ao decreto. Ou seja, o decreto ele entende que cada edificação tem um risco.
Então, a edificação comercial ela tem um risco, a edificação residencial tem um risco e a edificação industrial tem um outro risco. Ou seja, de acordo com o risco, quanto maior o risco, maior o nível de equipamentos a serem instalados ali dentro, né? Então, como parâmetro, sei lá, uma edificação comercial aqui no estado de São Paulo, ela vai ter um sistema de hidrante, um sistema de alarme, um sistema de sprinkler, que é o chuveiro automático, extintores, sinalização, grupo motogerador. O famoso gerador que vai combustível, né? Exatamente. É a diesel, armazena-se combustível ali com o gerador. É importante essa precaução, né? Isso. Então, de acordo com o risco, a gente terá uma maior cobertura. Quanto maior o risco, maior a cobertura em equipamentos de combate a incêndio. E o que a gente encontra normalmente nos prédios comerciais como medidas de proteção? Quais são as mais comuns? O mais comum, Rodrigo, é a escada enclausurada, né, com porta corta-fogo, aquelas portas que são pesadas, grossas que existem na edificação, elas têm uma finalidade, né? Que não é para deixar aberta aquela porta, é ou não é? Não encostar com um vasinho de planta, ela tem que estar sempre fechada, né? Ela tem uma grande finalidade em situação de emergência, de um sinistro, tá? Então ela faz parte, sim, de um equipamento de combate a incêndio. Junto da escada nós temos a pressurização, ou seja, em um eventual abandono da edificação, as pessoas vão descer sempre pela escada, isso é importante frisar, né? E vai ter uma ventilação ali dentro. Tem a detecção de fumaça, tem os acionadores manuais, tá, Rodrigo? Que é importante toda edificação ter, junto com sirene, extintores. Então, assim, é um conjunto bem amplo de equipamentos dentro de cada edificação. O acionador manual é aquele que, na ausência de um alarme automático, o indivíduo que está capacitado para fazer aquilo pode disparar aquele alarme e ele vai dar a notícia da emergência para todo mundo que está ali na edificação, né? Isso, esse mesmo. Perfeito. Então eu já começo a entender que é normal, apesar de parecer estranho, é normal que os prédios tenham entre eles diferenças nas medidas de incêndio. Então, às vezes a gente entra num prédio mais antigo, mais modesto, a gente vê que tem lá aquele documento do bombeiro dizendo que ele tem AVCB. E a gente não viu um monte de elementos de medidas de segurança que a gente vê nos prédios mais modernos, né? Que às vezes podem até estar sem o AVCB, mas tem uma série, um conjunto de medidas lá instaladas, ele pode nem ter o AVCB, mesmo sendo mais novo, né? Isso acontece por quê? Opa, Rodrigo, isso acontece muito, primeiro pelo ano de construção do condomínio, ou seja, da edificação. Então, o condomínio foi construído nos anos 1990 e o que foi construído em 2010 tem uma grande diferença de lá para cá. Ou seja, o decreto daquela época dizia que eu poderia ter uma quantidade específica de equipamentos. O decreto de hoje me diz que eu preciso ter uma outra quantidade específica de treinamentos. Ou seja, o decreto foi atualizado, normalmente a gente quando está em atualização sempre é para melhor, né? Isso é muito bom, então ele pede mais coisas. Vamos supor, tem condomínios, Rodrigo, hoje aqui em São Paulo, que para a gente ter o AVCB, a gente ainda precisa instalar uma infra de hidrante. Ou seja, condomínios que não tinham praticamente nada de combate a incêndio. Somente... Quer dizer, não tem água, se precisar para ligar uma mangueira. Então, para a gente hoje ter uma validação do Corpo de Bombeiros, a gente precisa ainda fazer um projeto e fazer a instalação de uma rede de hidrante. Tem condomínios novos, a maioria deles, que a gente entra, a gente já encontra pressurização, escada enclausurada, detecção de fumaça, iluminação de emergência. E mesmo assim esse prédio pode não ter o AVCB neste momento. Exatamente, mas isso acontece principalmente pelo quê? Igual você falou, nós temos todos os equipamentos instalados, em perfeita funcionalidade, né, apto para uso, porém nós não temos a validade, ou seja, a certificação. É a mesma coisa que você comprar um carro novo e ir lá e fazer a renovação do IPVA. Você está irregular no mercado. Mesma coisa. Então, muitas vezes a gente tem o condomínio novo, só que a gente está com aquele AVCB temporário de 1 ano. E ele venceu, ou até de 5 anos mesmo. Ele venceu e quem gerencia não correu atrás para fazer a renovação. Então, deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. É como se a gente tivesse um carro aí do início dos anos 2000 até 2014, quando foi obrigatória sair de fábrica o item de série, que são os airbags. Então, quer dizer, os carros que rodam antes não têm airbag, os carros que rodam depois obrigatoriamente têm que ter. Talvez os melhores carros eles já tivessem, né? Mas aí você não tem como colocar um airbag numa Kombi, né?
No entanto, se, por exemplo, você tem um carro de colecionador, o Fusquinha, um Gol mais antigo, ele não vinha nem com o retrovisor do lado direito. Mas aí você consegue adaptar e ter essa funcionalidade. É o caso dos corrimãos, né? Você tem um corrimão que às vezes não é contínuo e não é uma grande dificuldade para o prédio adaptar essa medida de emergência, de segurança, porque no abandono o corrimão ajuda muito, né? E ele fica mais moderno com essa adaptação, como se fosse o retrovisor para aquele carro que é antigo. É ou não é? Isso mesmo, Rodrigo. Então, assim, a gente está passando por constantes atualizações, vem para somar, tá? Eu sei que muitas vezes tem um custo para se fazer essas atualizações, mas a gente tem que entender que o conceito é preservar a vida, né? O patrimônio também é importante, mas a nossa maior riqueza é a vida. Então, todo esse conceito de segurança contra incêndio, essa fiscalização, é preservação da vida, tá? Santana, me diga uma coisa, quando os bombeiros eles vão fazer essa vistoria, que é o passo final, né, da elaboração desse laudo, dessa validação do processo, quando os bombeiros chegam lá, é só a instalação que ele vai olhar, é só os equipamentos que ele vai testar, ou tem alguma outra coisa que ele vai verificar nessa chegada dele no condomínio? Opa, Rodrigo, não, o bombeiro, quando ele vai fazer a vistoria, ele olha algumas outras coisas. E uma delas é o quê? É pessoas habilitadas para conduzir os equipamentos em combate a incêndio. Não adianta a gente fazer investimentos altíssimos em uma edificação, né? Sprinkler, pressurização, alarme, extintores, tudo mais, né? E você não ter pessoas habilitadas para conduzir na hora do sinistro, na hora da emergência. Então o bombeiro, sempre quando ele vai fazer a vistoria, que é a etapa final do processo para a gente ter obtenção do AVCB, ele pega um brigadista, ele vai conduzir pela edificação e vai pedir para testar alguns equipamentos. Desde você pegar o martelinho, quebrar o acionador para acionar a sirene, ou você apertar o botão de evacuação, ou ligar uma iluminação de emergência. Então ele faz esse questionamento. Rodrigo, e por incrível que pareça, na maioria das vezes, quando a gente faz solicitação para a gente ter obtenção do AVCB no estado de São Paulo, a gente recebe um comunique do Corpo de Bombeiro, né? Ou seja, um comunicado falando que o condomínio não pode obter o AVCB. Por quê? Porque não tem pessoas habilitadas ali dentro. Então ele foi reprovado na última etapa, que foi a visita do bombeiro, que acompanhado de um brigadista que em teoria recebeu um treinamento, não conseguiu executar às vezes uma manobra simples ali, acionar um alarme, ligar uma bomba para pressurizar a água. Isso mesmo, Rodrigo. Então assim, na etapa mais simples que a gente tem do processo, a gente recebe um comunique. A mais simples, mas a mais fundamental. Imagina um prédio onde os moradores viajaram para um final de semana, quem é que fica lá e quem é que vai estar lá em caso de emergência? Exatamente, por isso que a gente frisa muito que sempre que a gente vai ter um processo de obtenção da AVCB, o bombeiro pede um atestado chamado atestado de brigada de incêndio. Então ele quer que tenha pessoas habilitadas ali dentro, né, para conduzir a evacuação, usar os equipamentos. E assim, Rodrigo, a gente pede para ter um número máximo de pessoas na hora do treinamento. Por quê? Funcionários também, né? Exatamente. Quanto mais pessoas estiverem habilitadas, melhor. Maior a cobertura a gente tem na edificação. Outra coisa importante, a gente pede que tenha 100% dos colaboradores. Por quê? Vamos pegar como exemplo, o final de semana passado, o carnaval. Em um prédio comercial não tem ninguém. Não tem ninguém. Um prédio residencial a gente tem 50% de ocupação, até menos. As pessoas viajam. Quem vai estar lá 100%? O funcionário. O funcionário. Então, na hora do sinistro, a gente vai ter uma cobertura 100% dos colaboradores para usar os equipamentos, fazer a extinção do princípio de incêndio ou do próprio incêndio mesmo. Não, e falar a verdade, né? São os colaboradores do prédio que fazem o condomínio andar, né? A mesma coisa, o médico, hoje na medicina, ele não faz nada sem o corpo de enfermagem, não faz nada sem as técnicas, os auxiliares, ele passa lá uma vez por dia rapidinho, faz a cirurgia acontecer, assume a responsabilidade, mas é todo o corpo de enfermagem que faz isso acontecer direitinho. A mesma coisa é o funcionário. Sem o funcionário no prédio, a gente está perdido. Tem que valorizar, aliás, agradecer a audiência aí de todos os funcionários que estão ouvindo a gente. Esse espaço também é de vocês. Santana, vamos lá. No processo junto ao Corpo de Bombeiros, essa pergunta aqui é boa, agora eu quero ver você responder. É necessário, é indispensável a gente ter assessoria de uma empresa especializada que trabalhe com isso, ou o síndico pode tentar fazer sozinho? Rodrigo, é uma boa pergunta mesmo, tá? Porque a gente sabe que hoje, muitas vezes, o condomínio ele está passando por alguma dificuldade financeira, então ele quer reduzir custos, ele precisa ter obtenção do AVCB. Então, muitas vezes o síndico fala, eu quero fazer por meios próprios, né? Não é errado, pode tentar, não tem nada demais, só que a gente tem algumas precauções, tá, Rodrigo?
Ou seja, hoje o processo no estado de São Paulo está muito bom, é um processo online de obtenção, ou seja, para a gente solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Só que essa etapa de solicitação é a última etapa praticamente. Antes disso a gente tem a questão do projeto, a questão do decreto, então são coisas técnicas, né? Então a gente sempre orienta, se for um marinheiro de primeira viagem, o síndico nunca tenha feito isso na vida, então a gente pede o quê? Primeiro contrato a empresa, conheça o caminho, conheça o processo e na próxima renovação você pode estar fazendo, porque você já tem o caminho das pedras. Caso contrário, Rodrigo, o que pode acontecer? Para eu fazer a solicitação do Corpo de Bombeiros, para ele na minha edificação, no meu prédio, fazer a vistoria, eu pago uma taxa, chamada taxa FEPOM. Essa taxa ela varia de R$ 106, a etapa inicial, até 15, 20 mil reais. Ano passado... 20 mil reais. 20 mil reais, Rodrigo. No final do ano, agora, dezembro, a gente fez obtenção de uma VCB para um shopping. Que é um condomínio também. Que é um condomínio também, um condomínio de lojas, né? Então, para lá a gente pagou uma taxa de 15 mil e alguma coisa. Então, uma taxa alta, Rodrigo. Se a gente fizesse um processo errado, a gente poderia pagar essa taxa novamente, né? Então, imagina, muitas vezes o condomínio pagando uma taxa de 2, 3 mil reais 2 vezes. Financeiramente pesa, né? Então, acaba atrapalhando o fluxo de caixa. E fora a papelada toda que você tem que juntar e apresentar com as anotações de responsabilidade técnicas de uma série de profissionais. Exatamente, Rodrigo. Ou seja, para eu chamar o bombeiro para minha edificação, eu preciso de encaminhar algumas documentações. Uma dessas documentações é as ARTs, anotação de responsabilidade técnica, né? Junto das ARTs eu tenho os atestados. Aí vem atestado de SEMAR, atestado de elétrica, pressurização, hidrante magotinho, alarme, sprinkler, ou seja, gás. O bombeiro ele pede uma ART, são várias ARTs para cada equipamento. Junto dessa ART ele também pede um atestado. Esse atestado, Rodrigo, para a gente fazer, nós precisamos seguir um parâmetro que o bombeiro pede, ou seja, tem um manual de preenchimento. E não é qualquer um que assina para ser responsável técnico, né? Ou seja, responsável técnico é somente quem? Um engenheiro. Perfeito. Específico para aquela utilização. Então esse processo é importante. Se eu não conhecer, eu posso fazer alguma coisa errada, ou seja, fazer retrabalho. Retrabalho a gente sabe que é custos, né? Demora o processo, então se eu poderia ter uma VCB em um prazo de 2 meses, antes de eu fazer minha renovação do meu seguro, ele pode se tornar em 6 meses, ou seja, um pouco mais duradouro. Então, quem é síndico sabe que demora até mais do que isso. Um pouco mais. Então, com esse processo todo, é como se fosse um verdadeiro diagnóstico, né, da edificação, da estrutura, dos elementos. O síndico recebe várias vezes um resultado, como se fosse, ele tivesse uma consultoria no prédio dele, né? Isso, Rodrigo. Quando você contrata uma empresa especializada no processo, a empresa vai fazer as instalações de acordo com o que o projeto está pedindo, de acordo com o que o decreto pediu anteriormente. Então, assim, a empresa está seguindo o processo, etapas, né? Depois que a empresa faz todas as instalações, ela vai fornecer para o condomínio um laudo. Esse laudo ele vai ser fotográfico, ele vai ter um embasamento técnico porque foi instalado aqueles equipamentos. No final do laudo, a empresa especializada vai fornecer um ART junto com os atestados também. Esses documentos ele fica para o condomínio, ou seja, vai para o arquivo do condomínio, é um laudo. E o síndico mostra isso também na assembleia. Exatamente. Ele mostra onde que ele fez o investimento, por que foi feito o investimento, o benefício que o condomínio vai ter, porque a norma diz por que está sendo instalado e qual a finalidade, tá? E fora isso, Rodrigo, a gente tem um laudo técnico fornecido pela empresa especializada, com um responsável técnico e engenheiro. E fora isso, nós temos o quê? Uma certificação pelo poder público agora, que vai ser pelo Corpo de Bombeiros do Estado, ou seja ele São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. Então a gente vai ter 2 laudos, um técnico específico e um outro pelo poder público. Então o prédio com a VCB é um prédio que recebeu uma chancela de segurança e recebeu do poder público, que é o mesmo que vai atrás do responsável legal, que responde civil e criminalmente, inclusive com o próprio patrimônio, que é o síndico. Se acontecer alguma coisa e tiver uma perda de vida, perda de patrimônio, é o síndico que responde e essa chancela ela ajuda a proteger o síndico. Exatamente. Então é extremamente importante o síndico ele ter esse conhecimento, ele ter essa noção que é importante ele
buscar pessoas habilitadas no mercado. Tá ou seja, resguardado, né? Exatamente, ele tem essa cobertura. É isso aí. A tua experiência, eu te conheço já de algum tempo, ela vem de atender, como a gente comentou no começo, né, os aeroportos, parques, hospitais, e eu sei que lá você cuida não só da implantação, da modernização, mas tem uma camada de trabalho depois que isso tudo já está implantado e funcionando. Conta pra gente um pouquinho como é esse trabalho de conservação para deixar esses equipamentos efetivos na hora de uma necessidade, de uma eventual necessidade. Isso, Rodrigo. O gerenciador, o síndico, todos nós, né, temos que entender que quando a gente faz um investimento inicial em um sistema de combate a incêndio, seja ele o projeto, as instalações, são valores até altos, né? A gente depois precisa manter esse sistema com funcionalidade, né? Ou seja, todos os dias estando apto para um eventual sinistro. É a mesma coisa, Rodrigo, da gente faz um investimento em um carro, a gente compra um carro novo, depois de um ano a gente precisa fazer algumas coisas, ou até antes, né? Ou seja, renovação da documentação, manutenção preventiva, troca de óleo, tudo mais. O seguro, né? Então, para o condomínio é a mesma coisa. Quando eu tenho obtenção do AVCB, eu preciso daquelas ARTs, daqueles atestados. A ART e atestado, ela tem validade de 1 ano. Ou seja, quando eu tenho obtenção do meu AVCB em 2020, em 2021 eu tenho que fazer um outro processo documental, que é o que? A renovação das minhas ARTs. O engenheiro volta, olha se está tudo funcionando, emite um laudo. Quanto dura uma RT, em média? 1 ano. Então, se o engenheiro elétrico certificou, atestou lá para os devidos fins que aquela instalação é segura, que ela está apta ali para servir de infraestrutura com segurança, daqui 1 ano eu tenho que ter uma nova validação com esse responsável técnico assinando. Quer dizer, ele formaliza para mim que ele realmente foi lá, verificou e que aquilo tá em perfeito estado. Exatamente, Rodrigo, isso mesmo. Isso é muito bom, Rodrigo, só que durante 1 ano a gente tem 12 meses, né? Em 12 meses pode acontecer bastante coisa. O que isso quer nos dizer? O que eu sempre oriento para o gestor de empresas, síndico, que durante esse período, ou ele treine a equipe própria dele, ou ele contrate no mercado uma empresa especializada em manutenção preventiva, Rodrigo. A manutenção preventiva é a garantia do que o meu sistema está funcionando. Porque assim, Rodrigo, eu posso fazer um investimento, vamos supor aqui, de R$50 mil em um condomínio para eu obter meu AVCB, instalar hidrante, pressurização, um monte de coisa. E daqui a 6 meses meu equipamento não está funcionando. Ou seja, na hora do sinistro, na hora da emergência, a hora que eu mais preciso dos equipamentos, ele não vai funcionar. Porque a ideia, Rodrigo, da instalação dos equipamentos não é só para a gente obter o AVCB, mas sim a gente poder contar que na hora do sinistro eles vão funcionar. Ou seja, eu tenho uma cobertura de algum equipamento. Eu vou salvar vidas com isso, salvar patrimônios. Então, se ele não estiver funcionando, a gente não vai ter essa cobertura. Perdeu efetividade completamente. Exatamente. Né? Então, assim, a gente orienta, contrate alguém, treine sua equipe, crie indicadores mensais de tudo que foi vistoriado, iluminação, pressurização, os motores do sistema hidráulico, seja ele da pressurização, de bomba de incêndio. Você criando esses indicadores, durante o ano, você sabe o que aconteceu, onde você está bom, onde você está ruim, o que você consegue melhorar. Ou seja, o gasto, Rodrigo, com manutenção preventiva é sempre bem menor. Vai ser muito menor do que com a corretiva, né? Esse é o mantra do síndico. É que nem esperar o dente doer para ir no dentista, né? Aí não dá, né? Não dá. Perde o dente, fica banguela. Santana, olha, a gente conseguiu se beneficiar muito da tua apresentação. Foi uma verdadeira aula. Ficou muito claro para a gente que a conservação e o acompanhamento das instalações, ela é fundamental, é a alma do negócio e que no mundo ideal todo mundo pudesse contar com uma assessoria técnica especializada, como é a que você presta para os seus serviços lá com a Santa Fé Serviços, que hoje é um grupo, presta uma série de serviços, mas que se o síndico não puder contratar, se nesse momento ele tiver impossibilitado, que ele oriente os funcionários para fazer esse acompanhamento, verificar as luzes de emergência, não é só confiar no LED, que a luzinha piscando nem sempre é sinal de que está funcionando, e vale o síndico ir dividindo esse resumo de uma forma visual na assembleia, dividindo isso com o conselho, porque esse é um tema muito sensível e para a gente fazer uma prevenção e proteção contra incêndio em alto nível,
a alma do negócio, a chave, o sentido disso tudo é o acompanhamento e a manutenção preventiva. Ficou muito claro pra gente, Santana. Quero te agradecer muito. Ô, Rodrigo, eu que agradeço pelo convite, tá? Muito obrigado, foi muito bom estar aqui, poder agregar valor, né, aos gestores, síndicos, pode contar com a gente sempre, tá bom? Muito obrigado. É isso aí, Santana, a gente agradece e espera que você volte e esteja conosco de novo. É isso aí, quem gostou da entrevista fica com a gente lá no www.prediopro.com.br. Quem quiser se comunicar com o programa, envia um e-mail pra gente, programa@prediopro.com.br. E quem estava sabendo que hoje ia ter prevenção e proteção contra incêndio, mandou para nós uma série de dúvidas e perguntas, e a gente vai aproveitar um pouquinho mais da nobreza do nosso entrevistado para informar e tirar essas dúvidas, né? Uma coisa importante, gente, mencionar é que os prédios ficam cada vez mais altos e as cidades cada vez mais complicadas de circulação, pode ter trânsito para o bombeiro chegar, o tempo médio de atendimento do Corpo de Bombeiros, um bom tempo médio é considerado de 20 minutos, e 20 minutos para uma emergência como essa, o bombeiro só chega lá para fazer um trabalho realmente de rescaldo, né? Porque não vai encontrar mais nada em pé em 20 minutos num incêndio realmente de grandes proporções. Mas explicar isso, porque como é que a gente evacua um prédio? Como um prédio lá agora em Balneário Camboriú tem 81 andares, pavimentos residenciais e 9 pavimentos de garagem. Então tem que estar em dia, tem que estar em ordem para o incêndio não acontecer. Se acontecer, ser rapidamente sufocado pelos brigadistas, pelas equipes, porque não é brincadeira, olha. Algumas pessoas não vão conseguir sair do prédio se isso acontecer. Tem um tipo de edificação que é muito parecida com o condomínio residencial, que é o hospital, né? Ele geralmente tem andares, tem quartos, tem cozinha, tem local para colocar o lixo, tem estacionamento. E vocês vão lembrar lá do evento que aconteceu no Rio de Janeiro, muito recentemente, no Hospital Badim, que nem todos os pacientes puderam sair. Então imagina, como é que vai evacuar alguém de uma UTI, né? É uma pessoa que está acamada, inconsciente, vai precisar de 2, 3 pessoas para levar a maca, tem escada, não vai ter elevador. Morreram 20 pessoas, né? Num hospital onde a gente está lá para se tratar, ficou cuidador, ficou ferido, acompanhante, funcionário. Então é muito importante. Então agora a gente vai para as dúvidas, para a gente poder se encaminhar para o encerramento e para a felicidade geral do Serginho, que nos olha ali sorrindo nos trabalhos técnicos. Santana, mandam aqui algumas perguntas, vamos tentar responder? Vamos sim, pode. Uma pergunta, tem muito prédio que a fachada do prédio foi feita em textura, né? E se eu não me engano, aquele incêndio em Londres teve um problema que a fachada era muito inflamável, era de polipropileno, era plástico, né? Isso. Essa textura precisa ser testada para ver se ela é inflamável ou não? Isso, Rodrigo, precisa. Por isso que a gente sempre orienta, quando você está contratando uma empresa especializada, seja da construção civil, ela fornecer o laudo dos equipamentos, dos materiais que estão sendo instalados, né? Então, para cada equipamento ele tem um laudo técnico, nível de inflamabilidade, então ele vai dizer se é ou não. Então, antes de colocar a textura. Exatamente. Perfeito. Nós temos aqui uma outra pergunta muito interessante, que é sobre justamente os moradores idosos, acamados, cadeirantes. Como que a gente faz para prevenir, para atender em caso de uma evacuação esse público nos prédios? Opa, Rodrigo, e essa é uma pergunta muito boa e ela cai muito bem, Rodrigo, na hora que a gente está fazendo um simulado. Esse simulado é a brigada de incêndio, né? Então, quando a empresa, o condomínio, contrata a brigada, o instrutor faz a simulação, como descer pela escada de maneira correta, usando o corrimão. Se tiver pessoas com mobilidade reduzida, como conduzi-las na escada, por onde descer. Então, a gente frisa, a brigada de incêndio ela tem um poder extremamente grande
e valioso para o condomínio nessa situação. Onde a gente vê as brigadas se prepararem muito é nos condomínios comerciais, que a gente vira e mexe, tem que desmarcar a reunião, porque hoje tem teste simulado de abandono. É um evento importante porque é cronometrado o tempo que leva para a evacuação completa do prédio, né? E eu sei que os cadeirantes, eles têm até um ponto de encontro, porque o brigadista já vem ao encontro deles. Isso mesmo, Rodrigo. Os prédios novos, dentro da própria escada, já tem um ponto específico para o cadeirante, né? O brigadista responsável passar, fazer a locomoção do mesmo. Então tem todo um procedimento. Tem condomínios comerciais que tem uma cadeira específica para conduzir na escada, né? Ou seja, olha só, tem a prancha específica. Então assim, Rodrigo, nos prédios comerciais, hoje para a gente ter obtenção do alvará da prefeitura, a prefeitura pede um treinamento, ou seja, um abandono de área, onde que é feito simulado, com equipamento especial. Exatamente, é informado o Corpo de Bombeiros. A gente tem uma outra pergunta aqui para os prédios mais antigos que têm menos equipamentos, instalações contra incêndio. O que dá para fazer para dar uma força? Não mandou o nome aqui, essa pessoa que mandou para mim por WhatsApp, mas eu acho que assim, uma medida muito legal e muito barata de colocar nos prédios é sirene, né, contra incêndio. Se tiver qualquer problema, toca a sirene replica os sons dos andares e as pessoas sabem que tem que evacuar. Isso é uma medida barata, simples, até mesmo um sensorzinho de fumaça, um detector é tão baratinho, né? Vende nas lojas americanas, você compra pela internet, instala, tem pilha, e a pessoa que é mais idosa, que pode esquecer uma panela do fogo, o fumante, esquecer o cigarro, enfim, é uma dica muito fácil. Agora eu quero perguntar para você o seguinte, última pergunta. Numa eventualidade do incêndio, quem desliga o elevador? Desliga mesmo o elevador ou não desliga o elevador? Como é que funciona? Rodrigo, tem dois casos, né? Tem os condomínios novos, eles têm um sistema de segurança que é interligado ao sistema de incêndio. Então, uma vez que o sistema de incêndio é acionado, os elevadores descem para o nível térreo. Esse é um sistema moderno, muito bom, né? Ele desabilita automático. Exatamente. E tem o antigo, ou seja, o antigo a gente tem que ir lá com a chave no manual. O funcionário desliga. Exatamente. Tem que desligar. Tem que desligar, Se Rodrigo. tiver alguém dentro. Ele desce para o térreo, Rodrigo. Na hora que você faz a solicitação no térreo da chave de segurança, o elevador desce para o térreo e desabilita. Mandou bem, Santana. Chegou a hora de dar tchau. Encerrando a nossa estreia, primeiro programa, agradecendo novamente os trabalhos técnicos de Serginho Souza, Arthur Gazeta, Simone Borges, a presença do nosso entrevistado, com a minha condução, Rodrigo Azevedo. Vou deixar um abraço para a dona Daniela Ciranucci, Guerra GB em Lian, nome bonito, o senhor André Pedreira, lá do condomínio Larque de Campo Belo. O seu André Pedreira é conselheiro. Tem alô também pro senhor Leandro Schneider, dona Fabi, todo mundo do Campo Belo. Dona Sandra, minha mãezinha, dona Sueli, sogrinha. Alô, condomínio Toledo 1, tem assembleia chegando, se preparem. Mandar um abraço pro Marcelo, que semana que vem vai estar conosco aqui na rádio, fazendo um quadro. O Marcelo, que há tanto tempo trabalha em condomínio, agora ele vai morar num condomínio. Quero ver o que é bom pra tosse, Marcelo. Paciência, meu amigo. Saudações pro edifício Carla e para o nobilíssimo Marquês de Sabará, em Gianópolis. Um beijo, Laurinha, Potter, Tiquito. Acabou, Prédio Pro. Você ouviu Prédio Pro, o programa a favor dos condomínios. Apresentação: Rodrigo Azevedo.